Olá, queridos amigos, vamos ao estudo da lição de terça-feira, do dia 9 de novembro, falando sobre uma expressão assim hebraica que significa para o seu bem. Letov lak seria a expressão em hebraico e justamente é um trecho do livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 e 13, onde Deus fala que todos os estatutos que o povo cumprisse seria para o bem deles. Então, o título da lição de hoje é falando do desejo de Deus para o seu povo. Quando as pessoas comparam o Deus do Velho Testamento com o Deus do Novo Testamento, as pessoas dizem, não é o mesmo Deus. Porque o Deus do Velho Testamento era um Deus sanguinário, um Deus vingativo, um Deus que executava as ações e atitudes contra as pessoas. Mas Deus é um Deus de amor. E quando Deus executava um juízo, ou executou um juízo, é porque muito tempo Deus vinha trabalhando com essas pessoas. É só ver o caso de Noé no dilúvio, 120 anos Deus cuidando e dando chance para o povo. Todas aquelas nações dos cananeus, que eram descendentes ali dos filhos de Adão, já estavam afastadas de Deus há muitos séculos. E Deus vinha com paciência, ajudando até que a medida de pecado, de impiedade, chegou no topo. E então Deus não pôde mais segurar as consequências dos pecados daquelas nações. E Deus então chamou Abraão para gerar uma nova nação que fosse justamente o espelho da sua vontade. Deus é aquele Deus que ele mostra amor em todas as suas atitudes. Mesmo quando Deus ele executa um juízo, ele mostra amor. Ele sofre com, as pessoas sofrendo um castigo por causa de suas consequências. Quando Davi pecou com Batseba e o filho dele morreu e depois ele teve tantos problemas na família dele, Deus com certeza sofreu junto com o seu servo, porque via as consequências dos pecados ou do pecado que ele havia cometido, no caso com Batseba. Por isso, Deus está sempre em busca do ser humano. Se nós olharmos Adão e Eva pecando, eles tinham motivos para se esconder de Deus, porque estavam com medo, estavam envergonhados. Mas Deus foi atrás de Adão e Eva, perguntando, Adão, onde estás? Quando Caim, ele também executou uma atitude ruim, matando o seu irmão, e Deus perguntou, Caim, onde está o teu irmão? Ele mentiu, dizendo, eu não sei. Por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Gênesis 3 fala dessa história, Gênesis 4 também. E assim Caim, ele disse para Deus, Senhor, se o Senhor me lança da tua face, já que a terra não vai produzir nada para mim, e quem me achar vai me matar, então se é difícil perdoar o meu pecado, então pelo menos me dê uma bênção. Então Deus disse, eu vou colocar um sinal em você, Caim, para que todo aquele que te encontre saiba que você é uma pessoa marcada por Deus, que você não pode ser justiçado pelas próprias mãos das pessoas. Só eu tenho o direito de justiçar você. Assim Deus colocou um sinal em Caim. Esse sinal em Caim é para que ele tivesse tempo de se arrepender daquilo que ele havia feito. Deus é um Deus de amor. Noé viu esse amor quando ele pregou 120 anos para que as pessoas pudessem se arrepender e ajudar na construção da arca, e se fosse preciso, fariam mais uma arca, e a terceira e a quarta, tantas quantas foram necessárias para salvar aquelas pessoas. A Torre de Babel também foi um exemplo do amor de Deus. Eis que o ser humano está todo falando uma mesma língua, eles estão soberbos, estão idolatrando ídolos, vamos descer e confundir a linguagem para que eles possam ter tempo de arrependimento e voltar-se para Deus. Tudo é o amor de Deus entremeado na bênção das pessoas. Deus quer abençoar o mundo. Quando Deus disse a Moisés para construir o tabernáculo dentro do arraial de Israel, Deus tinha um plano de amor para que eu esteja no meio do meu povo. É um Deus de amor, é um Deus de relacionamento, é um Deus que deseja o melhor para o seu povo. Por isso, Deus sempre foi um Deus de amor, quando ele minimizou os efeitos assim dos exílios no povo de Israel. Lá na frente, quando o povo já estava na terra, já tinha um rei, era o reino de Judá, o reino de Israel, mas eles acabaram indo para a idolatria e foram levados cativos, e Deus os avisara muitas vezes, vocês vão ser cativos em terra estranha de novo. Nabucodonosor, o rei da Síria,
o rei da Pérsia, vocês vão ficar cativos, vocês não podem assim ser meus adoradores e adoradores de ídolos. E eles escolheram a consequência. Mesmo assim, Deus minimizava o sofrimento daquele povo. Jeremias 29, verso 11, diz que o povo, depois de estar já no 4º ano de exílio em Babilônia, ficaria nos 70, o povo perguntou para Jeremias, e agora, o que será de nós? Jeremias 29, verso 11, diz assim, eu, Senhor, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então Deus tinha amor pelas pessoas que ele assim havia constituído como o seu povo escolhido, tá? Deus, através do seu amor, no futuro, enviou Jesus para morrer na cruz e salvar todas as pessoas que quisessem salvar do pecado. Jesus disse até para Nicodemos, olha, vai chegar um tempo em que o Filho do Homem será levantado da terra. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e o povo que estava sendo mordido pela serpente e pegavam aquela febre ardente, olhava para a serpente e curava. Então, não vai ser uma serpente, vai ser o Filho de Deus que vai estar pendurado no madeiro, e todo aquele que olhar para o Filho do homem, para o Filho de Deus, e crer no que está acontecendo, ou seja, na remissão dos pecados, essa pessoa será salva. De maneira que Deus sempre foi um Deus de amor através de tudo que ele fez para o ser humano. Havia no passado um homem que ele era um homem rico, ele tinha muita bondade no coração. Ele morava num local que o inverno era assim, praticamente 6 meses do ano. Então era um inverno atrás do outro, era um inverno contínuo. Mesmo na primavera, o tempo era muito frio, era muita frente fria. Então o que ele fez? Ele percebeu que havia, no vilarejo perto dele, não havia luz elétrica, as pessoas usavam carvão para se aquecer e para cozinhar. Esse homem, então, mandou numa carvoaria entregar sacos de carvão em várias casas necessitadas. E é dito que o carvoeiro foi entregar na casa de um senhor, numa rua cujo número é número 8. Ele chegou lá e disse, Senhor, tenho aqui 6 sacos de carvão para entregar para o senhor. Para mim? Quem mandou? Quem encomendou? Eu não encomendei. Sim, mas mandaram entregar aqui. Não, deve ter algum engano. Quem é que ia mandar carvão para mim? O homem disse, está aqui no meu talão de pedido e não tem erro nenhum. Não, deve ter algum engano. Eu não quero esse carvão. Deve ser outra pessoa, depois vão reclamar de mim, eu não quero. Mas, Senhor, a pessoa que mandou disse que é para entregar na sua casa. E o velho rabugento não quis receber, disse, pode jogar aí na frente, eu não vou tocar nesse carvão. E assim o homem levou o carvão de volta para a carvoaria. No dia seguinte, ele foi na casa número 14 e disse para a pessoa que ele atendeu, um senhor de idade, mandar entregar 6 sacos de carvão aqui. O homem disse, não é para mim, eu não encomendei nada. Eu sei que o senhor não encomendou. Talvez outra pessoa encomendou e mandou entregar para o senhor. Aí ele disse, se é um amigo que quer me presentear, uns sacos de carvão para aquecer minha casa e fazer comida, eu aceito sim, pode descarregar os 6 sacos de carvão. E assim o carvoeiro entregou o saco de carvão e disse, o senhor é um homem assim de bom pensamento, porque ontem eu estive na casa número 8 e o homem não quis receber, até me tratou mal. E eu tive que voltar com os carvões para a empresa e até o dono assim me deu uma bronca porque eu não entreguei os 6 sacos de carvão para o homem aí da casa número 8. O homem da casa número 14 disse, pode entregar aqui que eu aceito de bom grado. Essa história ilustra a bondade de Deus e a graça divina. Há pessoas que não acreditam e não aceitam a graça divina, não merecem, mas Deus oferece a sua graça. Muitos são como o segundo homem, pode não merecer, a pessoa assim define, aceita que não é merecedora, mas se é um presente, a pessoa então diz, pode deixar, eu aceito. Nós devemos ser como esse segundo tipo de pessoa, que aceita a graça divina, o presente da salvação, mesmo que nós não mereçamos, possamos aceitar isso das mãos de Deus, porque Deus está ansioso em dar o melhor para todos nós. Deus é o restaurador de nossas vidas. Numa das grandes catedrais da Itália, um artista plástico, visitando aquela catedral, ele encontrou lá no fundo da igreja, assim, perto da recepção, viu um grande caixote. Ele perguntou para o rapaz da recepção, desculpa perguntar, o que é esse caixote aí? O rapaz disse, isso aqui é um vitral que tinha aqui na igreja e que um homem doido chegou com várias pedras, jogou e arrebentou todo o vitral. O vitral era um espetáculo, era a coisa mais linda. Tinha a figura assim de Jesus e quando o sol batia, essa sombra era projetada para dentro da igreja. Era muito lindo esse vitral, mas infelizmente
foi todo quebrado, arrebentado por esse maluco que passou por aqui. O homem disse, deixa eu ver, abre a caixa. O rapaz abriu a caixa, havia muitos pedaços de vidro. Ele disse, será que eu não poderia levar esses vidros? Eu sou artista plástico, eu gostaria de tentar recompor esse vitral. O rapaz disse, se o senhor quiser tentar, o artista plástico arrumou um carreto e uma forma de levar para o estúdio dele a grande caixa cheia de cacos de vidro. Ele demorou 6 meses, até que ele foi lá na igreja e disse para o rapaz da recepção, você pode ir comigo lá no meu estúdio? É aqui perto. Eu quero lhe mostrar uma coisa. Quando o rapaz entrou no estúdio, que viu o vitral, ele quase caiu de costas. Estava absolutamente perfeito. O artista fez um trabalho excepcional. Nem parecia que havia sido quebrado aquele vitral. Ele disse, é espetacular. O senhor é um gênio, o senhor é um mestre. Ele disse, vamos levá-lo para a igreja para que ele retorne à sua posição original e todos possam admirá-lo. Podemos dizer que nossa vida muitas vezes se parece com um vitral quebrado. E às vezes a gente coloca a nossa vida quebrada pelo pecado numa grande caixa e nós achamos que não tem mais conserto. Mas Deus diz, pode deixar nas minhas mãos que eu conserto. E Jesus, o grande restaurador de vida, ele consegue nos restaurar para a sua glória. Isso se chama graça. Nós não merecemos, mas Deus nos oferece. É o que Deus ofereceu para o seu povo ali nos limites da terra prometida. Deus disse, vocês precisam aceitar os meus presentes. Na pergunta número 4, olhando para o relato de Moisés, quando Deus pediu que ele fizesse 2 novas tábuas de pedra, como podemos ver nessa instrução a graça de Deus revelada aos seus filhos. Olha o texto bíblico, Deuteronômio 10, versos de 1 a 15. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor, alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe para mim ao monte, e faze também uma arca de madeira, e naquelas tábuas vou escrever de novo as palavras que eu escrevi nas primeiras tábuas que quebraste, e você vai pegar essas novas tábuas e as porás na arca. Assim disse Moisés, eu fiz uma arca de madeira de acácia e subi ao monte do Senhor com as 2 tábuas novas. Então escreveu ele nas 2 tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos do Senhor, e deu-os a mim. E eu me virei, desci do monte, e coloquei as tábuas na arca que havia feito. E aí então o Senhor me ordenou, como o Senhor me ordenou. E eu estive no monte, como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites. E o Senhor me ouviu ainda essa vez. E como vocês adoraram o bezerro de ouro, Deus queria destruir vocês, mas o Senhor vos poupou por causa da minha intercessão. Porém o Senhor me disse, levanta-te e põe-te a caminho adiante do povo para que entrem e possuam a terra que eu jurei dar aos seus pais. Verso 12, agora pois, ó Israel, o que é que o Senhor pede de ti? Senão que temos ao Senhor teu Deus, que guarde todos os teus caminhos e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Essa expressão para o teu bem, no original está a expressão que eu disse a vocês, letov lak, que significa para o seu bem. Então, tudo que Deus havia feito era para o bem do povo. Então, para a pergunta, assim, olhando para o que Moisés disse ao povo, relembrando a situação do bezerro de ouro e relembrando as 2 novas tábuas de pedra, como podemos ver a graça de Deus revelada nesse episódio? Resposta, o contexto dessa história nos faz lembrar do bezerro de ouro e a intercessão que Moisés fez pelo povo diante de Deus. Deus perdoou o pecado do povo e escreveu novas tábuas da lei e por isso, por sua graça, ele renovou a aliança com o seu povo, mostrando amor por eles e exclamando a expressão para o seu bem. Então, é muito importante entendermos justamente essa expressão divina. Deus é um Deus de amor. Mesmo o povo tendo adorado o bezerro de ouro, Moisés tendo quebrado as tábuas da lei, mesmo o povo sendo rebelde, Moisés intercedeu e Deus disse, Moisés, então eu perdoarei o povo porque você me pediu e porque eu amo esse povo. Então somente pega essas 2 novas tábuas e leva para o meio do acampamento e faz um santuário, porque eu habitarei no meio do meu povo. Todo esse contexto, Moisés relembrou para o povo ali nos limites da terra prometida, para que eles pudessem ter ideia de quanto Deus os amava, de tudo que fizeram e ainda faria por eles, tá?
Deus foi complacente, Deus foi bondoso e mostrou que se eles obedecessem a sua palavra e guardassem os seus mandamentos e servissem ao Senhor de todo o coração, isso seria para o seu bem, porque ele amava o povo e queria levá-los até a terra prometida. Obedecer a Deus é muito importante. Hoje nós vivemos um tempo em que a obediência a Deus é muito questionada. Nós obedecemos muitas coisas, mas questionamos as ordens divinas. Quando Moisés estava no deserto, e Deus disse: Moisés, você vai libertar o povo de Israel. Ele disse: Senhor, eu não. Manda outro, sou pesado de língua, não sei nem falar. Moisés, é você que eu escolhi, eu vou te capacitar. Senhor, eu sou pesado de boca, de língua, eu não sei falar. Deus disse: Moisés, você esteve no Egito. Eu posso transformar você num orador. Você vai falar diante de Faraó. Senhor, manda outro. Manda quem o Senhor quiser, menos a mim. E Deus disse: Moisés, lança o teu cajado no chão. E Moisés lançou. E o cajado se transformou numa grande serpente. E Deus disse: Moisés, pega a serpente pela cauda. E Moisés pode ter dito para Deus: mas Senhor, eu estou no deserto há 40 anos. Se a gente quiser dominar uma cobra, uma serpente, tem que pegar ela pela cabeça. Deus disse: Moisés, pega pela cauda. Moisés pode ter discutido com Deus: Senhor, é pela cabeça. Deus disse: Moisés, faz o que eu estou mandando, segura a serpente pela cauda. Moisés se rendeu às ordens divinas, tocou na serpente, na cauda dela, e ela se transformou num cajado de madeira outra vez. Aí Moisés entendeu que obedecer a Deus seria uma regra importante para libertar o povo, e agora, ao falar para o povo sobre a vontade divina nos limites da terra, ele mostrou que o amor divino era superior a qualquer coisa. Deus os amava e faria o impossível por eles. Eles só precisavam fazer uma coisa: obedecer. Um dia o Duque de Wellington, que era muito famoso, era um general maravilhoso, os soldados o amavam. Ele foi caçar com alguns soldados e chegou nos limites de uma fazenda. Havia um menino sentado na porteira. E o Duque de Wellington disse: menino, abre o portão para mim. Ele disse: Senhor, não posso abrir o portão, são ordens do meu pai. O Duque de Wellington disse: você sabe quem sou eu? Ele disse: não, senhor, eu não sei, mas pela sua cavalaria eu percebo que o senhor é um homem importante. Ele disse: eu sou o Duque de Wellington. O menino arregalou os olhos: o senhor é o Duque de Wellington? Sim, sou eu. Então abra os portões para que eu possa passar e iniciar minha caçada. O menino disse: majestade, o senhor fez continência e disse: eu imagino que o Duque de Wellington, que é general de tantas companhias de soldados, eu imagino que o senhor não vai querer que eu desobedeça uma ordem do meu pai. O grande Duque de Wellington fez continência para o menino e disse: parabéns, rapaz. Eu admiro uma pessoa que sabe seguir ordens. Nós não entraremos na sua propriedade seguindo as ordens do seu pai. Parabéns. Você é um menino que vai longe. Você é um menino de ouro. E quando crescer e eu estiver ainda na direção do exército, pode me procurar. Quero torná-lo um soldado valoroso. E assim o Duque de Wellington deu ordem ao seu exército e todos então viraram seus cavalos e foram para outro lugar. Mas o menino mostrou que a obediência era algo importante para que ele pudesse então ser fiel ao seu pai. E o Duque respeitou justamente essa fidelidade desse menino. Por isso, Deus quer de nós nossa fidelidade, nosso amor, nossa correspondência de amor. Ele mostra sempre o seu amor. Antes de nós olharmos para a lei de Deus, nós temos que olhar para o coração de Deus. É o coração de Deus que nos chama, nos atrai e que nos transforma. Que Deus nos abençoe. No estudo dessa lição, possamos a cada momento que estudamos entender que o amor de Deus está envolvendo toda a lei que Ele nos deu. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o teu amor grandioso envolveu o seu povo no passado. Eles deveriam obedecer às tuas leis, mas não fariam isso sozinhos. Eles tinham que confiar no teu amor, no teu poder, na tua direção. Queremos fazer o mesmo hoje e pedimos, Senhor, que nos ajude a guardarmos a tua lei, porque nós te amamos. Que haja uma bênção em cada um dos estudantes da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, que haja uma bênção para o teu coração. Que você passe essa terça-feira abençoada na presença do Senhor. E se houver problemas, não esqueça, ore ao Senhor. O seu amor envolvente vai te alcançar e vai te ajudar a superar as dificuldades que você está enfrentando. Fica com Deus. Divulgue o nosso trabalho aqui no Facebook, no YouTube. As pessoas entram, se inscrevem, ativa o sininho e também a pessoa coloca o seu like, o seu joinha,
para fortalecer ali a nossa divulgação. Fique com Deus, que haja uma bênção para todos. Amém.